Oi gente, eu sou a Lívia e você está no Rainbow Meeple. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês as regras do Fora de Ordem. O Fora de Ordem é um jogo lançado pela editora Adoleta Jogos, dos designers Leandro Pires e Rodrigo Rego, e o design gráfico é da artista Carolina Aranha. Ele é um jogo de 2 a 6 jogadores, indicado para crianças a partir de 10 anos e tem duração média aí de 30 minutinhos por partida. O Fora de Ordem é um jogo de trivia com conhecimentos gerais e nele os jogadores precisam acertar a ordem de 5 itens em diferentes categorias. Tem categoria de tudo que você pode imaginar. Tem tabuleiro com as casas, tem a ordem das cores do arco-íris, entre várias outras curiosidades. E não tem problema se você não souber tudo, porque você pode seguir o que os outros jogadores disserem. Porém, se eles errarem, é você quem paga o preço. Então, sem muitas delongas, bora pra mesa ver a preparação e em seguida as regras do Fora de Ordem. Então, para a preparação do Fora de Ordem, inicialmente os jogadores escolhem uma cor de jogador dentre as 6 disponíveis, embaralham esse monte e colocam na sua frente. Aqui é um exemplo de preparação para 4 jogadores. Então, cada jogador compra 4 cartas desse monte e mantém em segredo dos seus oponentes. Posteriormente, o baralho de cartas de pergunta deve ser embaralhado e então devem ser separadas 6 cartas para essa partida. Todas as outras cartas não serão utilizadas e podem voltar para a caixa do jogo. E uma coisa muito importante, na hora que você for embaralhar e separar as cartas, evita olhar o verso delas, porque no verso está a resposta para as perguntas. Por fim, o jogador mais novo pega a peça de jogador inicial e ele, então, vai iniciar a rodada. E é isso, agora já estamos prontos para começar a jogar o Fora de Ordem. O Fora de Ordem ele é jogado ao longo de 6 rodadas, sendo que cada rodada ele é representada por uma carta de pergunta que a gente separou lá durante a preparação. Cada carta de pergunta ela tem uma categoria que vem escrita aqui em cima e 5 itens que vão ser votados ao longo daquela rodada. O objetivo do jogo é usar as suas cartas para acertar a ordenação dos itens e ficar com menos bombas no final da partida. E como acontece o fluxo do jogo? O jogador inicial ele deve escolher uma dentre as 4 cartas da sua mão e colocar ela em um dos lados do hexágono associado a um desses itens. O jogo segue então em sentido horário, com cada jogador baixando uma carta em seu turno, até que todo mundo tem apenas uma carta em suas mãos. Uma coisa importante de se lembrar é que uma vez que o jogador baixa uma carta, ele não deve repor a sua mão. E agora vem comigo que eu vou dar um exemplo para vocês de rodada. Então essa aqui é a mão do jogador laranja. E aí ele deve jogar uma dessas cartas aqui no tabuleiro. Ele acredita, por exemplo, que a harpa seja o segundo instrumento com mais corda dentre esses 5 aqui representados. Então ele deve colocar a carta dele na parte verde do hexágono, que é a parte representada pela harpa. Em seguida é a vez do jogador roxo e ele acredita que o bandolim esteja na 3ª, 4ª ou 5ª colocação dos instrumentos com mais cordas. Posteriormente é a vez do jogador verde e ele também acredita que o bandolim esteja na 3ª ou 4ª colocações de instrumento com mais cordas. Assim ele coloca a carta dele acima da carta do jogador anterior. Em seguida o jogador rosa coloca sua carta aqui, acreditando que o piano esteja em 1º, 2º ou 3º lugar. E é importante ressaltar que os jogadores podem colocar as cartas em qualquer um dos espaços, inclusive naqueles que já têm cartas da sua própria cor. Então aqui, por exemplo, o jogador laranja poderia colocar essa carta cobrindo a dele próprio. Não tem limite de cartas em nenhum dos lados. E assim a rodada continua até que todos os jogadores tenham apenas uma carta em suas mãos. Então assim que a rodada termina, os jogadores devem virar a carta de perguntas para o seu verso e conferir a resposta de cada um dos itens individualmente. E aí como é que funciona a resolução da rodada? Os jogadores devem ir conferindo as respostas, começando pela carta que foi jogada por último e seguindo até a primeira. Se o número ou um dos números da carta for igual à resposta, então essa carta ela é considerada correta e ela é descartada do jogo, então os jogadores examinam a carta seguinte. Porém, se o número da carta for diferente da resposta, então essa carta ela é considerada errada. E aí o dono dessa carta tem que pegar ela e todas as anteriores
que estão no mesmo lado do hexágono, independente das outras estarem certas ou erradas. E aí essas cartas vão para frente daquele jogador, fazendo um monte virado para cima. Todas as cartas elas possuem símbolo de bombas em sua parte superior, que variam de 1 a 5 bombas. E essas bombas elas representam uma pontuação negativa. Então é importante que os jogadores evitem pegar essas bombas. Agora vem para a mesa que eu vou te mostrar um exemplo de resolução de rodada. Então, começando aqui pelo piano, o jogador rosa colocou que o piano é o primeiro, segundo ou terceiro na lista de instrumentos com mais cordas. E ele acertou, já que o piano é o primeiro. Então essa carta ela é descartada. Já o bandolim ocupa a terceira posição. O jogador roxo votou que ele ocupava a terceira ou quarta posição. Então essa carta ela é considerada correta e ela é descartada. O jogador verde também acertou, já que ele votou que o bandolim ocupava a terceira ou quarta posição. Então essa carta também é descartada. E por fim, o jogador roxo também votou que o bandolim ocupava a terceira, quarta ou quinta posição. Então essa carta também é considerada correta e descartada. O cavaquinho ocupa a quinta posição dentre esses 5 instrumentos e o jogador rosa, como ele acertou essa carta, é descartada. Já o jogador roxo colocou a carta de segundo, terceiro ou quarta colocação e ele errou, já que o cavaquinho ocupa a quinta colocação. Então o jogador roxo pega para si não só a própria carta, como todas as outras anteriores e coloca em sua frente. Por fim, a harpa ocupa a segunda colocação e o jogador verde colocou que ela ocupava a terceira colocação. Como ele errou, ele deve pegar também todas essas cartas e formar um monte em sua frente. E antes de começar uma nova rodada, os jogadores precisam repor suas mãos. Então eles compram 3 cartas, ficando assim com 4 cartas novamente para começar uma nova rodada. Em seguida, o jogador inicial passa a sua ficha para o próximo jogador em sentido horário. No baralho de cada jogador existem 2 cartas especiais, que são essas aqui. Elas só podem ser colocadas em lados que já tenham pelo menos uma carta, mas elas funcionam como as demais. Essa carta daqui indica que a carta anterior a ela está correta. E se a carta anterior estiver correta, ela é considerada correta. Já a carta do X indica que a carta anterior está errada. E ela é considerada correta se de fato a carta anterior estiver errada. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Nesse caso aqui, o jogador roxo acredita que a carta rosa está correta. E de fato ela está, porque ela mostra que o piano está em primeiro lugar. Dessa forma, o jogador roxo acertou, então essa carta ela é descartada, e o jogador rosa também acertou, então essa carta também é descartada. Já nesse caso daqui, o jogador roxo acredita que a carta do jogador laranja está errada, e de fato ela está. Então o jogador roxo acertou, e essa carta ela é descartada, e o jogador laranja, como errou, pega essa carta e as bombas para si. Já nesse exemplo, o jogador verde acredita que a carta do jogador rosa esteja errada, porém ela não está, ela está correta. Então o jogador verde errou e aí ele pega as 2 cartas para si mesmo, levando todas essas bombas. Por fim, o jogador laranja colocou que a carta anterior estava errada, porém ela não estava, já que o jogador rosa colocou que o violão ocupava a 4ª colocação e de fato ele ocupa a 4ª colocação. Então, nesse caso, o jogador laranja leva todas essas cartas para si e coloca no monte à sua frente. E assim, depois de 6 rodadas, o jogo termina. Os jogadores devem então contar quantas bombas eles recolheram ao longo da partida e quem tiver menos bombas vence o jogo. Em caso de empate, o jogador com menos bombas na carta restante na sua mão vence o jogo. Se persistir o empate, os jogadores compartilham a vitória. E essas foram as regras do Fora de Ordem. Obrigada por terem assistido até aqui. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só deixar aqui nos comentários. Se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, clica aqui embaixo para se inscrever e confere os outros vídeos de regra de outros jogos da Adoleta Jogos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!